Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e começa agora o programa Viva Fazenda aqui na CNT Multi. Roda a vinheta. A Secretaria do Trabalho já virou referência quando o assunto é oportunidade. Tem orientação, encaminhamento para entrevista e aquele empurrãozinho que muita gente precisa voltar ao mercado. Mas a estrela do momento atende pelo nome de Qualifica Fazenda. O programa nasceu com uma missão clara: dar oportunidade para quem tem pouca experiência ou pouca qualificação, mas muita vontade de trabalhar. Sabe aquela pessoa que sempre escutou: precisa ter mais experiência? Pois é, o Qualifica Fazenda decidiu mudar o roteiro dessa história. E nós vamos entender tudo assistindo essa matéria. Roda aí. Doutor, como a qualificação profissional tem sido trabalhada pelo município como uma ferramenta para facilitar o acesso dos moradores às vagas de empregos? Bom, a qualificação profissional sempre é um desafio. Nós atentamos especialmente para as pessoas que têm uma menor formação, que tiveram uma dificuldade na sua qualificação profissional ao longo da vida. Então, para essas pessoas, nós temos algumas frentes da Secretaria de Trabalho, por exemplo, através de um departamento chamado CIP, Centro de Iniciação Profissional. Lá nós realizamos alguns cursos básicos, cursos na área de informática, cursos na área de assistente administrativo, enfim, são formações de curta duração, mas que já possibilita essas pessoas que não têm uma estrutura mais robusta em seu currículo profissional a concorrerem a essas vagas. Então elas são inseridas nesses cursos, cursos que contemplam várias idades, de 14 anos até 60 a mais, e isso é muito legal porque nós vimos as pessoas se capacitando, se preparando, aproveitando oportunidades que às vezes em outro momento da vida não tiveram. Então, esse cuidado que nós temos é desafiador realmente essa área, mas nessa formação básica, inicial, é um grande foco, um grande cuidado, né, que nós temos uma especial atenção por meio da Secretaria de Trabalho. E de que forma são identificadas as demandas do mercado de trabalho para a definição dos cursos oferecidos à população? Esse é um contato que nós temos com as empresas que estão se instalando em nossa cidade. Então nós observamos quais são as empresas que abrem o CNPJ, que abrem o seu alvará através da Sala do Empreendedor, que é um outro departamento da Secretaria de Trabalho, e a partir daí nós nos apresentamos, nós convidamos a conhecer um pouco mais a estrutura da Prefeitura e dessa forma nós conseguimos entregar uma qualificação mais específica, direcionada para o que eles exatamente precisam. Então, é uma forma que a Secretaria de Trabalho tem de entender a necessidade do mercado, nós estabelecemos um diálogo, uma conversação, compreendemos esse ecossistema e a partir daí nós procuramos entregar uma mão de obra com uma qualificação específica, especialmente aquelas qualificações de curta duração, rápidas, que nós conseguimos um resultado imediato, né? Conseguimos já preparar rapidamente para elas serem inseridas no mercado de trabalho. E qual é o papel da Secretaria do Trabalho no processo de preparação e encaminhamento dos candidatos para as vagas? Bom, a Secretaria do Trabalho procura identificar o perfil do trabalhador e, ao mesmo tempo, identificar a necessidade das empresas. Especialmente por meio da Agência do Trabalhador, que é a casa de quem procura uma oportunidade de trabalho, os nossos consultores, os nossos atendentes, eles vão conversar, entender um pouco mais, conhecer desse perfil e realizar uma busca ativa dessas vagas que estão disponíveis para realizar um encaminhamento. E é muito importante que seja um encaminhamento assertivo, porque as empresas procuram esse filtro pela Agência do Trabalhador, ao mesmo tempo que o trabalhador também ele quer ir para uma vaga que ele tenha chances reais de contratação. Então tem todo um cuidado para que entregar uma carta de encaminhamento somente para essas pessoas que têm condições.
E na própria Agência do Trabalhador, nós oportunizamos os cursos pelos outros departamentos da Secretaria de Trabalho, visando essa qualificação rápida, essa qualificação ágil, para prontamente colocá-los a concorrer a essas vagas. E que resultados já podem ser observados a partir dos moradores que passaram por essas capacitações? São resultados muito evidentes. Por exemplo, uma das nossas capacitações trabalha muito sobre como se comportar numa entrevista de emprego, como estruturar o seu próprio currículo, ter um currículo claro, com informações específicas, porque o currículo é a primeira barreira para a pessoa que quer ser contratada. Se ela tem um currículo mal preparado, com falta de informações, desconexos, ou esses currículos prontos que pegam na internet, acaba gerando um currículo desinteressante e acaba sendo rapidamente descartado. Então ela tem que ter informações reais, objetivas, claras, né, para que o recrutador consiga identificar o perfil do candidato. Nós também falamos sobre planejamento da carreira, para que a pessoa que deseja uma posição, o que ela precisa percorrer até chegar à posição que ela almeja, enfim, as condições, os resultados reais disso são pessoas melhores preparadas para concorrerem às vagas. Não basta ter um currículo estruturado se a pessoa vai mal na entrevista. Não basta a pessoa ter uma formação muito boa, só que se ela chega atrasada, se ela não consegue se comunicar direito, ou não prepara, não coloca no currículo o verdadeiro potencial que ela tem, não transmite isso. Então, quando nós capacitamos as pessoas, não somente na sua formação regular profissional, mas também a ter uma boa desenvoltura durante a entrevista, ela está apta para concorrer a qualquer processo seletivo que venha a aparecer por aí. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E como essas ações impactam diretamente a vida das famílias e a economia da cidade? Impacta diretamente porque a partir do momento que eles têm melhores condições de almejar cargos maiores, então eles iniciam geralmente com uma formação básica, com vagas de assistente, auxiliar, ajudante, e eles vão galgando passos profissionais, vão crescendo, eles vão fortalecendo a sua economia familiar, que investindo na própria cidade fortalece a economia local. Então é uma rede em cadeia, né? À medida que eles vão conseguindo ter uma qualificação melhor, uma posição melhor dentro dos seus respectivos postos de trabalho, eles recebem mais, agregam valor ao seu trabalho, e esse valor ele é distribuído dentro da própria sociedade que eles estão inseridos, ou seja, na própria cidade. Então esse efeito em cascata que vai acontecendo, ele gera um resultado final muito positivo, que é o fortalecimento da economia da cidade, ou seja, uma cidade que está em franco desenvolvimento econômico. E quais são os próximos passos do município para ampliar ainda mais as oportunidades de qualificação e emprego? Nós estamos atentos às novas empresas que estão vindo para cá. Nós temos alguns planejamentos, especialmente voltados às pessoas que têm uma baixa qualificação, que esse é um público difícil de posicionar no mercado de trabalho, e são geralmente as pessoas que mais necessitam de uma oportunidade profissional. Então, dentro dessa linha, dentro desse entendimento, que nós estamos identificando especificamente nas empresas qual a mão de obra que ela necessita. Lembrando essa grande amplitude de vagas que existe dentro de uma empresa. Pessoas com baixa formação até pessoas altamente qualificadas. Então, o desafio é atender esse grande público, essa grande demanda, e ao mesmo tempo também não ter uma formação genérica e superficial, mas de forma direcionada, de forma objetiva, com que os trabalhadores tenham condições reais de concorrerem a vaga, condições reais de alcançarem aqueles postos de trabalho.
É um desafio de uma cidade emergente, é um desafio de uma cidade como Fazenda Grande, a cidade que mais cresce populacionalmente no estado do Paraná, mas estamos muito felizes e queremos mais fazendenses empregados em nossa cidade. Pois é, a Secretaria do Trabalho mostra que com organização e boa vontade, dá para transformar oportunidade em realidade. E em Fazenda Rio Grande, a regra é clara. Se tem disposição para trabalhar, tem porta aberta para aprender. Por aqui, o futuro não exige currículo cheio, exige coragem para começar. A Secretaria de Saúde de Fazenda Rio Grande resolveu lembrar todos de um assunto muito sério. Mas dá para tratar com um sorriso no rosto, que é a saúde bucal. Afinal, rir é o melhor remédio, desde que não dou o dente no meio da gargalhada. Cuidar da boca vai muito além da estética, ou daquele sorriso do comercial de pasta de dente. A saúde bucal está diretamente ligada à alimentação, à fala, à autoestima e até à saúde do resto do corpo. É aí que entram as próteses bucais, verdadeiras heroínas, anônimas da saúde pública. E a boa notícia é que você pode ter acesso à prótese bucal pelo Serviço Público de Saúde. Com essa matéria que vamos acompanhar agora e saber tudo de forma organizada, que o melhor de tudo é o sorriso. A Secretaria Municipal de Saúde tem ampliado o acesso ao serviço de prótese dentária na rede pública, fortalecendo as ações de saúde bucal e garantindo mais qualidade de vida à população. O atendimento beneficia pacientes que precisam de reabilitação oral, devolvendo função e autoestima. Estamos aqui hoje na Secretaria da Saúde para conversar com a coordenadora de saúde bucal, a Karine. E Karine, nos conte qual a importância da prótese dentária para o município. Então, nós observamos que a perda dentária ainda é uma realidade presente nos adultos e nos idosos no nosso país. Então, vários levantamentos, vários estudos feitos observam que esse é um grande problema de saúde pública. E isso afeta diretamente a questão da função, mastigação, fonética, estética, até questão psicológica, social, do convívio ali. Então, observamos essa necessidade na população. A odontologia, ela vem de um passado que eram feitas muitas extrações dentárias, né? Não se visava a questão da prevenção. E aí observamos isso, que a população adulta, por mais que mudou um pouco esse contexto da questão das perdas dentárias, que elas diminuíram, ainda é muito presente. Então precisamos também focar na recuperação da saúde dessas pessoas. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Perfeito, Tainá. Procurar atendimento odontológico regularmente evita problemas maiores no futuro. Agora, me tira uma dúvida. Quem pode ter acesso a essas próteses? E quem pode ter acesso à prótese dentária? Como funciona o processo? Então, aqui no município, nós credenciamos o serviço de prótese dentária no ano passado, de 2025. E isso vem um processo longo já de trabalho, de construção desse processo de credenciamento. Iniciamos o serviço agora em janeiro de 2026. Por meio disso, elaboramos um protocolo que ele estabelece critérios de inclusão, exclusão, critérios clínicos que devem ser levados em consideração para o encaminhamento desses pacientes. Então, esse serviço, ele é para toda a população de Fazenda Rio Grande. Então, a pessoa tem que ser moradora aqui do município, tem que estar com o cadastro atualizado nas unidades de saúde, tem que ter maior de 18 anos, mais de 18 anos, em virtude da questão do crescimento ósseo. E aí, com base nisso, passa em consulta com o cirurgião dentista, com base na avaliação e dentro desses critérios, ele é encaminhado para o serviço de referência de prótese dentária.
E qual o tempo que leva até a entrega da prótese? Então, no momento, nós não temos, como um serviço recente, nós não temos uma fila de espera. Então, o paciente ele é atendido na unidade de saúde, esse encaminhamento vem via regulação aqui para a secretaria e aí a gente faz o agendamento conforme as vagas disponíveis no mês. Então, normalmente, o paciente que é encaminhado agora em janeiro, até fevereiro, ele está sendo feito o agendamento dele. Então, a gente destaca que esse agendamento ele é mensal. O serviço da prótese ele é feito numa clínica credenciada. Então, o paciente vai até essa clínica, normalmente em 3 a 4 consultas essa prótese é finalizada, depois do primeiro agendamento. Então, não temos essa fila de espera, então por isso que também a gente salienta e divulga essa informação para a população ter acesso, procurar esse serviço. Dentadura, prótese parcial ou total, o importante é lembrar que isso não é luxo. É qualidade de vida. O programa chegou ao fim, mas não se esqueça, estamos aqui sempre às 22h30 na CNT Multi. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até!